Bom, apareceu, entre tantos comentários do vice Michel Temer, que ele poderia dar independência ao Banco Central. E eu não sei a diferença entre independência e autonomia, mas o Richard Rittermann está aqui para explicar para a gente. Boa noite, Richard. Tudo bem? Boa noite, Geraldo. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo jóia. Bom, primeiro eu explico o seguinte. O que é que faz um Banco Central? O Banco Central, a principal tarefa dele é ser o guardião da moeda. Ou seja, ao longo do tempo, preservar o nosso poder de compra, o poder de compra da moeda. Além disso, ele tem que garantir a estabilidade da economia no longo prazo, com pleno emprego, inflação controlada, também vai fazer a gestão do mercado cambial, das reservas internacionais. Então tem uma série de funções assim muito importantes para a economia e que impacta diretamente a vida de todos nós, sem exceção. Agora, Richard, então o Banco Central tem uma importância muito grande. Para sofrer ou não sofrer influência do governo, ou ele pode ser autônomo ou ele pode ser independente. Me dá uma ideia, onde é que tem Banco Central independente? Totalmente independente ou autônomo, alguns autores eles tratam até como sinônimos, mas o uso correto é que o Banco Central independente é aquele que tem a autonomia máxima, então ele tem o grau de autonomia no máximo. Dois exemplos bem simples. Você tem o Banco Central americano, o Fed, e você tem o Banco Central europeu. Esses são bons exemplos de bancos centrais independentes. Por quê? Porque eles têm mandatos, os diretores e o presidente têm mandatos fixos que não coincidem com o mandato do executivo. Eles mesmos... Para entender, então quer dizer, o mandato do presidente do Banco Central dos Estados Unidos não coincide com o do presidente da República? Não. Ele pode pegar um outro presidente, ele pode pegar ainda 2 anos do mandato de outro presidente do Banco Central, que às vezes nem foi ele que nomeou. Porque a ideia que está por trás é justamente descolar do calendário político. Porque se você sofrer a influência do calendário político, às vezes fala, não, Banco Central, vai, reativa aí a economia, me ajuda aí. Derruba a taxa de juros. Mas vai dar inflação depois. Não, mas a inflação vai vir quando? Agora ou depois da eleição? Então é mais ou menos nesse sentido. O Banco Central independente também, ele utiliza recursos próprios. Como, por exemplo, o Fed e o Banco Central Europeu, eles têm os recursos próprios deles. Então eles utilizam, pagam as despesas dele e o que sobra, aí eles repassam. No caso americano, para o Tesouro americano, e no caso europeu, passa para os outros bancos centrais europeus. O nosso também tem recurso próprio lá ou não? Não, a gente tem uma relação até um pouco nebulosa com o Tesouro Nacional. Então, por exemplo, quando o Banco Central do Brasil ele tem um ganho contábil nas reservas internacionais, ele vai e deposita esse dinheiro contábil. Às vezes ele nem vendeu a reserva. Claro. Deposita lá na chamada conta única com o Tesouro. Aí o Banco Central tem um prejuízo. O que o Tesouro faz? Dá um título para ele. Então, você tem assim, é um jogo, quase que um contábil. Contábil, que você tem um financiamento indireto. Então, isso gera uma relação um pouco nebulosa. Já esses bancos centrais independentes, não, eles têm um orçamento próprio, têm um mandato fixo que não coincide com o executivo. Outra coisa interessante, eles determinam as metas. Eu quero a inflação de tantos %, a nossa meta de emprego é essa, e eles perseguem utilizando os instrumentos. Independente do governo? Independente do governo. No caso do Fed, por exemplo, ele só vai responder ao Senado americano. A cada 6 meses eles vão lá, tem toda uma transparência, eles apresentam a estratégia deles para o Senado americano. Agora, quer dizer, o Obama mesmo não pode pegar o telefone e falar, eu não gostei dessa última reunião. Ou seja, eu quero uma inflação mais alta para desenvolver o país. Não, sem chance. Isso aí quem resolve eles decidem as técnico, metas. Como é que funciona no Brasil? Quem que decide a meta de inflação? É o chamado Conselho Monetário Nacional. Quem que forma o Conselho Monetário Nacional? É o ministro da Fazenda, é o ministro do Planejamento e Orçamento e o presidente do Banco Central. Mas você vê que ele divide com membros do Executivo, o da Fazenda e do Planejamento e Orçamento. E aí decide a meta de inflação. E assim, uma coisa interessante é que dá para acreditar, Heródoto, que há 50 anos atrás, a gente está discutindo hoje essa independência, o Banco Central do Brasil ele já foi próximo da independência. Já foi? Quando? Na época do Império? Entre 1965 e 67, no governo Castelo Branco, você teve uma reforma financeira feita por Otávio Bulhões e Roberto Campos, e o Banco Central ele era independente, autonomia operacional e mandatos fixos, e que não eram para coincidir com o executivo. Quer dizer, como nos Estados Unidos? Isso, só que aí chegou em 67 o Costa e Silva, e ele acabou com essa história. Aí depois a gente só foi ter uma autonomia operacional, que assim, o governo fala, eu quero essa inflação, quero essa taxa de emprego, e você se vira para chegar nessas metas. Só no Fernando Henrique Cardoso,
cair com o Gustavo Franco aí no Plano Real, que depois teve a passagem relâmpago do Chico Lopes, que depois Armínio Fraga, o Lula com o Meirelles, também autonomia operacional, e o da Dilma, o mandato Dilma 1, aí o pessoal já começou a reclamar. Outro ponto que eu acho interessante é que um argumento contra o Banco Central independente é que fala, pô, mas eu não elegi esse cara, esse presidente, nós não votamos ele, então tem esse argumento. Mas as pessoas que contra-argumentam isso dizem que a política monetária ela deve ser feita com um horizonte de longo prazo. E aí tem uma questão, será que o emprego, o crescimento do país e a inflação, ela é uma questão exclusiva de governo, ou seja, deve respeitar um calendário eleitoral, ou é uma questão de Estado, que atravessa mandatos e não importa o governo, temos que crescer, temos que manter a inflação baixa, temos que manter a taxa de desemprego também baixa. Então, vários estudos que foram feitos já para ver se tem algum impacto, mostram que o Banco Central, quanto maior o grau dele de autonomia, ou seja, ele se aproxima do que a gente chama de Banco Central independente, menor a inflação. Porque ele tem uma credibilidade, são pessoas técnicas. Quando é que foi fundado o Banco Central do Brasil? 1964. O Banco Central? Isso, 64. Foi fundado em 60. Antes não tinha? Não tinha Banco antes Central. Era só o Tesouro? Antes era ele que estabelecia... Tá. E os bancos mesmos faziam... O Fed americano ele foi fundado em 1913. 13. E 13 é governo do Woodrow Wilson. E uma coisa interessante, assim, que eles não ficaram independentes do dia para a noite. Foi um processo gradual. Teve a crise bancária de 1907, passou um tempo, vamos criar o Federal Reserve. Teve a crise de 29, aí em 1935 eles falaram, não, a gente tem que tornar essa coisa um pouco mais independente. 35 já era no governo do Roosevelt. E sem pressão do executivo. E aí depois teve uma nova rodada, que aí efetivamente ele se tornou muito independente, que foi em 1951. Que aí falaram assim, não... 51. Porque até lá o Banco Central americano era obrigado a financiar o Tesouro. Aí falaram, não, você não vai mais precisar financiar o Tesouro, acabou essa história, cada um no seu quadrado. Interessante, veja bem, eu citei dois presidentes, o terceiro é o Eisenhower. Os dois primeiros presidentes, você se lembrou, são democratas. O Woodrow Wilson era democrata e o Roosevelt também. O Eisenhower era republicano. Você vê que é ironia, né? Normalmente, né? Era para ser o contrário, né? Era para ser o contrário, exatamente. Era para ser o contrário. É como você disse, você está olhando mais para uma política de Estado e não por uma política de governo que acaba a cada 4 anos. Porque, por exemplo, né, às vezes pode ter uma pressão do executivo para ganhar uma eleição e aí fala, mas a preocupação é essa, a inflação vai vir antes ou depois da eleição? Se vier depois, já ganhei. Tanto que na Faculdade de Economia... Nós tivemos isso aqui no governo Sarney, eu acho. Na Faculdade de Economia tinha uma disciplina chamada Política de Planejamento Econômico. Aí, olha como eles ensinam, Heraldo. Eles falam assim, você assume a equipe econômica, os primeiros 2 anos são do ajuste e os 2 últimos anos do mandato, aí você deixa correr e se reelege. Assim, livro-texto mesmo, Política de Planejamento Econômico. Por acaso esse livro é assinado por um tal de Nicolau Maquiavel? Não. Não é do Maquiavel. Mas você vê que... Então, a importância é isso, é descolar do executivo. Então, assim, ele é independente do povo, não, o Banco Central ele continua fazendo parte do governo, ele só vai ser independente do executivo, mas ele vai responder, por exemplo, no caso americano, ao Senado, e o Senado pode, em um caso extremo, afastar, tirar as pessoas que estão lá. E outra coisa que eu acho interessante é que quanto mais independente o Banco Central, mais transparente ele tem que ser e mais responsabilizado. E mais fiscalizado. Isso, mais fiscalizado e mais responsabilizados são os membros que pertencem a esse Banco Central. Richard, vamos continuar a conversa aqui, perfeito. Tudo bem? Bom, está aí a explicação do Richard, mais uma vez, bastante didática, fácil, uma porção de dados históricos interessantes, eu também não sabia, fiquei aprendendo com ele agora, e a gente vai formando aqui a cabeça da gente. Quem sabe, né, uma hora qualquer, você, qualquer cidadão comum do país, né, que temos conhecimento mediano, possamos optar, ou podemos opinar se é melhor um banco central autônomo ou se é melhor um banco central independente. Eu ainda estou com a cabeça meio confusa. Mas por que não a gente formar opinião também a respeito desse assunto? O nosso comentarista, o Richard Rittenman, aqui conosco. Richard, o Financial Times disse ontem que a economia brasileira está começando a dar uns alvores assim. Começaram a ver os sinais que eu já estava enxergando, né? Qual é a avaliação que você faz? Então, há um tempo atrás, né, eu já comentava que alguns indicadores sinalizavam uma certa estabilização e com a expectativa da queda da taxa básica de juros a partir de julho, a economia começaria
a retomar o crescimento. Então, eu vejo da mesma forma, em linha, e eu gostei da análise deles, que é uma análise até parecida com algo que eu escrevi há algumas semanas, que era que, independente de quem viesse, ia ser beneficiado, que já ia pegar uma economia que já foi ajustada em muitos aspectos, resta agora finalizar o desfecho da crise política e resolver, finalmente, que a gente não aguenta mais falar, que é esse tal equilíbrio fiscal. Equilíbrio fiscal. Eu estou cansado, dia e noite, eu só falo na orelha da gente. A gente até sonha, né? Você vê que eu até parei de falar de ajuste externo, porque eu cansei de falar de ajuste externo. Agora eu não vejo a hora de falar do ajuste das contas públicas. Richard, obrigado. Eu que agradeço, Verônica. Muito boa a explicação aí do Banco Central. Excelente, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Bom, tá aí, portanto, mais uma informação para você que nos acompanha também aqui no nosso portal, que é o r7.com, né? Onde você pode usar toda a interatividade possível e imaginável, com todas as ferramentas à sua disposição, para fazer comentário, crítica, debate. Tem muita gente fazendo debate, que uma pessoa escreve uma coisa, outra escreve outra, né? Obviamente, nós estamos falando aqui em debates civilizados, onde a gente respeita a ideia das pessoas, como a gente tem respeitado aqui todas aquelas que são entrevistadas no Jornal da Record.